Fala pessoal do Statidados, tudo bem? Então aqui a gente vai fazer a nossa serialização do nosso modelo GLN que a gente treinou. Então se você não sabe como fazer o treinamento do nosso modelo, eu sugiro que vocês voltem na aula anterior e vejam a forma que a gente fez o nosso treinamento do modelo. Foi numa forma um pouco mais ah, detalhada em relação aos parâmetros do GLM. Aqui a gente vai pegar o nosso modelo e vai gerar um objeto que a gente pode usar em produção posteriormente, como a gente vai ver um pouco mais à frente, tá certo? Antes de mais nada, antes de continuar esse vídeo, para quem não é inscrito no canal, eu sugiro que vocês se inscrevam. Aqui no Statidados tem muitas coisas interessantes, estatística avançada, visualização de dados, machine learning, ciência de dados. Então, assina o canal, clica aqui em subscribe ou inscrever. E deixa o joinha no vídeo também para aumentar a amplitude desse conteúdo aqui de qualidade que está sendo oferecido aqui para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá certo? Então, a gente fez o nosso treinamento do modelo, então só voltando dois passinhos atrás aqui, a gente fez o treinamento do nosso modelo GLM aqui, usando a nossa base do nosso banco Lehman Brothers. E com esse modelo treinado, né, então se eu rodar esse summary aqui, o modelo vai estar instanciado em memória aqui, no qual eu tenho importâncias das variáveis, eu tenho o histórico, tenho todas as métricas de qualidade desse modelo. E também se eu vim aqui no flow, né, então eu tenho tanto o objeto Java, que é somente copiar esse objeto e passar para os engenheiros de software, embutir isso na plataforma, quanto também as informações do modelo, quanto sumário. Então, ele indica-se que eu usei uma ElasticNet, os gráficos de importância. Isso tudo fica salvo no histórico, não precisa se preocupar, não precisa falar, puxa, Flávio, mas eu treinei o modelo, eu não sei como que foi o resultado, quais são os parâmetros, quais foram os dados. O H2O, ele armazena todas essas informações dentro do cluster. Isso é muito importante. Então, uma vez que você treinou, você não perde o histórico do treino e principalmente você não perde os dados que você usou para treinar esse modelo. Então, isso aqui é reprodutibilidade total. Tá certo, pessoal? Então, a gente já treinou nosso modelo, então a gente vai agora para a fase de serialização desse modelo. Então, a gente vai salvar esse objeto, esse como um arquivo binário, que a gente pode usar isso para colocar, por exemplo, uma API em produção. Então, nesse caso aqui, eu estou na pasta do GLM, então aqui eu tenho os dois scripts, um de classificação e regressão, a gente está no de classificação. Eu vou pegar o diretório raiz, tá? Isso aqui é só uma forma prática para eu não ter que colocar todo o caminho manualmente. Então, se eu tivesse que entrar no meu diretório, então eu teria que entrar documentos, GitHub, Statidados, SRC, GLM, entrar aqui na pasta. Então, não quero digitar tudo isso, quero pegar esses caminhos automaticamente aqui dentro do R. Então, peguei o meu diretório raiz e esse vai ser o diretório do meu projeto, tá? E onde que eu vou usar esse método filePath, que vai concatenar o meu diretório raiz com o diretório do meu projeto, nesse caso eu estou usando o GLM aqui, e ele vai gerar um caminho que eu vou chamar de caminho do artefato, né? O artifact path, que ele vai dar para mim aqui statidados, src, aqui é o caminho da minha máquina, onde que vai estar nesse espaço que a gente já está visualizando aqui, certo? Então, para salvar os modelos no H2O, a gente chama um objeto chamado SaveModel. Então, eu vou colocar o ponto de interrogação aqui e ver o que esse método faz. Vamos ver a documentação dele. Então, aqui na documentação ele está falando que ele salva um modelo do H2O em disco e o que ele precisa é somente do objeto, que vai ser o modelo do H2O no nosso caso. E aqui a gente está usando o GLM. E o path, ele vai trazer para a gente aqui o caminho, né? Que a gente vai salvar. No nosso caso aqui, o artifact path vai ser o lugar que a gente vai salvar o modelo, que vai ser dentro daqui da pastinha do StatDados, tá? Então, eu vou tirar o ponto de interrogação aqui e vou salvar o nosso modelo. Deu um run. E olha o que aconteceu aqui. A gente pode ver que o meu modelo GLM aqui ele foi criado, tá vendo? Então, a gente pode ver que um objeto foi criado aqui no nosso disco, tá? Se eu quiser ver o caminho, então o caminho desse objeto vai ser o mesmo caminho do diretório raiz mais o diretório no qual eu estou trabalhando agora.
junto com o nome desse objeto. Mas Flávio, puxa, agora a gente tem esse arquivo binário, mas como que a gente faz uma previsão nova com esse arquivo? Simples. Vamos esquecer tudo que a gente rodou até agora, que a gente só fez o load do H2O e a gente iniciou o cluster, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse método loadModel, tá? Vamos ver o que ele traz na documentação dele aqui. O método loadModel ele vai simplesmente só carregar o modelo, né? Então a gente vai passar um binário do modelo H2O para esse método e ele vai instanciar esse modelo em memória. Então a gente vai pegar e qual que é o modelo que a gente vai passar aqui? Vai ser esse model path, que é o mesmo caminho com o mesmo modelo que a gente acabou de treinar há alguns segundos atrás. Então eu vou fazer a carga desse modelo para essa variável chamada savedModel. Então, se eu executar somente esse save model aqui, ele vai rodar o modelo para mim, né? Não rodar o modelo, né? Treinar, mas ele vai trazer o objeto. Então, eu falo, ó, é um modelo GLM, que tem os parâmetros XYZ, que tem esses coeficientes e por aí vai. E aí, se eu quiser fazer uma predição com o modelo carregado em memória, eu posso chamar esse método chamado predict, no qual eu preciso passar um objeto, que nesse caso não vai ser o nosso GLM model. Por quê? Porque foi o modelo que a gente treinou. Mas a gente vai trazer o saved model e os dados que a gente vai passar para esse modelo vai ser da nossa base de teste, né? Então a gente vai chamar esse método predict. A gente vai colocar aqui no data frame só para ficar no formato bonitinho. Converter para data frame e vamos jogar dentro desse model predict. Jogando aqui dentro do model predict, a gente tem esse conjunto de dados, já carregou aqui, então se eu clicar aqui em cima, aqui no environment, né, nesse model predict, eu vou ter aqui, para cada uma das linhas eu vou ter 0, 0, 1, então se vai entrar, se não vai entrar em default, se vai entrar em default, e se a gente quiser ser um pouco mais purista, a gente pode pegar a probabilidade para cada uma das classes, né, probabilidade para a classe 0 e probabilidade para a classe 1, certo? Mas Flávio, isso aqui se eu quiser carregar o modelo no R, mas como que eu faço para gerar o arquivo Pojo, por exemplo, ou Mojo, que são os arquivos de serialização? E de novo, galera, essas questões de serialização e o que significa cada um desses modelos e qual interesses e qual que são os objetivos desses arquivos, eu recomendo que vocês vão lá na nossa aula de arquitetura, que lá a gente fala no detalhe, tá? E aqui, para gerar a serialização, não dos arquivos binários, né, como a gente tem aqui, esse arquivo binário, mas para gerar os objetos Java, a gente vai usar esse método chamado download mojo, tá? Deixa eu colocar o ponto de interrogação, como a gente já viu, a gente vai ver a documentação do método, no qual ele fala que vai fazer um download do modelo nesse mojo format, né, que é o formato do H2O, que já está praticamente pronto para ser usado em produção. E o que ele vai pedir como parâmetro aqui? Ele vai pedir o modelo, né? Então, no nosso caso aqui vai ser o GLM model, mas a gente pode usar o saved model. Vou usar o saved model aqui só para níveis em termos de simplicidade, mas vou deixar o GLM mesmo. O caminho, que vai ser o caminho que a gente vai salvar esse objeto. No nosso caso, a gente vai querer salvar na mesma pastinha GLM. Então, se eu executar somente o artefact aqui, ele vai trazer o caminho da pasta GLM, que a gente está trabalhando agora. E se ele vai gerar o jar ou não. E o que é esse jar aqui? É somente um objeto em Java, né? Um arquivo jar, no qual as aplicações Java pode fazer uma integração mais fácil com esses arquivos. E aqui a gente pode, por exemplo, se a gente quiser somente treinar e passar esses dados para os engenheiros de machine learning, os engenheiros de software, somente embutirem essa aplicação dentro da aplicação de produção deles, é só a gente passar esse ponto jar e já está tudo resolvido. Então, a gente vai executar esse script, model file, e se a gente fizer o refresh aqui no nosso file, aqui na nossa aba, a gente pode ver que tem mais na verdade mais dois objetos criados aqui, né? Que foi um objeto .zip, né? E o objeto .jar, que é o arquivinho
que pode ser lido tanto em Java quanto em Scala, que já vai estar 100% pronto para aplicações em produção, tá? E se a gente quiser, por exemplo, importar esses objetos, né? Então, para fazer import desses objetos para o R, então vamos imaginar que eu sou um segundo cientista de dados, que eu estou pegando esse modelo, eu quero ver como que esse modelo está se comportando ou não, e eu não tenho o binário, eu não tenho o código. O que eu posso fazer aqui é somente fazer a carga desse modelo, né? Então, na verdade, isso aqui é só uma concatenação de um caminho, né? Então, eu vou pegar esse ponto zip dentro do meu caminho, então eu vou chamar de model jar path. E aí, digamos que eu sou um segundo cientista de dados e eu estou fazendo algum teste nesse modelo, eu não tenho código, não tenho binário, mas eu quero ver como que esse modelo se comporta, eu quero fazer a carga desse modelo de novo no R, então é só pegar o caminho desse arquivo já e usar como esse import mojo aqui, no qual eu só passo como mojo file path, esse caminho onde esse arquivo está salvo. E aqui eu vou ter o meu imported model. Então ele já importou o modelo para mim, ele fez a carga do meu arquivo .zip, né, que é o nosso mojo. E aí, se eu quiser fazer uma predição com o modelo recarregado, eu vou usar o mesmo objeto predict, vou usar somente o data frame aqui em cima, só para deixar os dados com uma carinha tabular. E como objeto eu vou usar o imported model, que eu acabei de criar aqui, ou seja, o modelo originário do arquivo mojo. E como novos dados eu vou usar a minha base de teste. Então eu vou executar esse snippet. Fiz a minha predição. E aqui eu já tenho a minha base aqui de Model Predict Imported, que é o resultado que vai dar o mesmo modelo, né? No mesmo objeto, todas as predições aqui, tá? Do meu data frame. Deixa eu só subir um pouquinho, só para ficar mais fácil de visualizar. E aqui a gente tem prediction classe 0 ou 1, ou a probabilidade na classe 0, a probabilidade na classe 1, tá certo? Então esse é todo o walkthrough de como fazer a serialização de modelos de produção do GLM. Então a gente explorou um pouquinho algumas das variáveis e a gente salvou esse modelo e fez a carga desse modelo tanto em relação ao binário quanto ao arquivo mojo-pojo. E em relação a questões de arquitetura, de como esses arquivos serializados eles se relacionam com a parte de produção, eu sugiro que vocês vão no primeiro vídeo daqui da série que explica no detalhe o que cada componente de serialização faz e por que a gente está serializando esses binários e arquivos mojo e pojo. E, obviamente, a gente consegue ver todas essas informações nos jobs, então tudo isso que a gente está fazendo treinamento aqui, transformações, a gente tem em todos os jobs. Então aqui esse generic model, por exemplo, é o modelo que a gente acabou de carregar, então se a gente quiser ver, por exemplo, os parâmetros do modelo, então tudo isso é totalmente auditável. Então a gente tem a chave do modelo, por exemplo, o caminho físico, o training frame e algumas outras informações, como o número de iterações, exatamente da mesma forma que a gente treinou. Tudo bem? Então é isso por hoje, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Até mais e tchau, tchau.